O Paraguai produz 67 bilhões de unidades de cigarro por ano, ou 3 bilhões e 300 milhões de maços. Um negócio de 5 bilhões de dólares, considerando cada maço de cigarros a $1,50 no mercado clandestino. Os paraguaios fumam só 2% do que o país produz. 8% são destinados às exportações legais. Os 90% restantes asseguram ao Paraguai o papel de maior provedor de cigarro pirata da América Latina. Desse total, 39% são contrabandeados para o Brasil e 51% para outros países. Em valores, o cigarro ilegal que entra no Brasil pelos 1.300 quilômetros da fronteira com o Paraguai já equivale a 34% do que passa de maconha e cocaína pelos 16.500 quilômetros das fronteiras brasileiras com 10 países. Desde 2010, o Brasil apreendeu 2 bilhões e 500 milhões de dólares em cocaína, outros 287 milhões de dólares em maconha e 959 milhões de dólares em cigarro. Pelos estados do Paraná e do Mato Grosso do Sul, únicos a fazerem fronteira com o Paraguai, entram os dois produtos paraguaios mais populares no Brasil, o cigarro e a maconha. Só nesses estados, o valor do tabaco confiscado equivale a 67% da soma de maconha e cocaína. O único meio de medir quanto entra ilegalmente no país, as apreensões revelam que em 2 anos o tabaco vai superar os narcóticos na fronteira Brasil-Paraguai. Nessa área, o confisco de cigarros cresceu 125% nos últimos 3 anos, enquanto o de maconha e cocaína juntas subiu 100%. Os ganhos superlativos explicam por que o cigarro se tornou o maior problema das fronteiras brasileiras e por que alguns traficantes estão trocando as drogas pelo tabaco. Os cartéis do cigarro são mais profissionalizados e têm maior poder de corromper do que o narcotráfico. Sua distribuição clandestina implica em falsificação de documentos, fomento do roubo de carros para o crime, corrupção policial e exploração da mão de obra. A fiscalização é precária e a carga tributária sobre o cigarro é de 10% no Paraguai, contra 70% no Brasil. O Paraguai concede ainda 5 anos de isenção do imposto de importação sobre as máquinas. Daí surge o paradoxo. O Brasil tem 200 milhões de habitantes e 11 indústrias de cigarro. O Paraguai tem 6,5 milhões de habitantes e 3 vezes mais fábricas. Isso explica por que o Paraguai tem 2.600 marcas registradas e 70 delas entram no Brasil pela porta dos fundos. O cigarro mais barato produzido no Brasil custa o equivalente a $2,60, enquanto o cigarro paraguaio não sai por mais de $1,50 no mercado clandestino brasileiro. A União de Tabacaleiras del Paraguai diz que o setor fatura $350 milhões por ano e gera 4.500 empregos. Mas são dados subestimados. A entidade reúne só 8 das 32 fábricas paraguaias. Muitas ocupam quarteirões inteiros em cidades como Salto del Guairá, Cidade del Este, Minga Guazú e Hernandárias, estrategicamente posicionadas na fronteira para facilitar o contrabando. E os números do lado de cá ajudam a desmentir os números do lado de lá. Todo o cigarro apreendido é destruído pela Receita Federal, mas as autoridades admitem que 9 entre 10 maços vencem as barreiras fiscais. A cultura do contrabando se instalou na tríplice fronteira com a Ponte da Amizade, erguida em 1965 para integrar brasileiros e paraguaios. Foi uma ponte também para os negócios ilícitos. O lado paraguaio passou a oferecer todo tipo de mercadorias, remédios, eletrônicos, armas, roupas, drogas, perfumes. Do outro lado, surgiu uma multidão disposta a cruzar a fronteira levando tudo isso nas costas. Há uma década, Ciudad del Este recebia 3 milhões de brasileiros e movimentava 12 bilhões de dólares por ano. A repressão ao contrabando no lado brasileiro da fronteira
fez essas cifras caírem para os atuais 2 bilhões de dólares. Muitas fortunas nasceram do dia para a noite, e não daria simplesmente para desperdiçar a estrutura existente. O cigarro se tornou, então, o novo motor da engrenagem dos negócios. Saem os cartéis do narcotráfico, entram os cartéis do tabaco. Os empresários do cigarro passaram a brilhar frente à derrocada das velhas estrelas da Tríplice Fronteira. A exemplo do ex-general Lino César Oviedo e do ex-governador de Alto Paraná, Juan Carlos Barreto Sarrubi, que fizeram fortuna nos anos 90 associados aos cartéis do narcotráfico colombiano. Oviedo e Barreto Sarrubi tinham Cidade del Este em suas mãos, mas foram despojados do poder e dos negócios. O cigarro pirata não é só mais um negócio nessa miríade de ilegalidade. Ele traduz o surgimento de uma nova classe de empreendedores, a exemplo do presidente do Paraguai, Horácio Cartes, que tenta dar aos seus negócios o verniz da legalidade. Cartes responde por 30% dos 3 bilhões e 300 milhões de maços de cigarro produzidos por ano no país. 70 marcas paraguaias são contrabandeadas para o Brasil. 5 delas são fabricadas pela empresa de Cartes, a Tabacaleira del Este, ou Tabesa. E o presidente paraguaio costuma dizer que produz e vende o cigarro, e o que acontece com ele depois não é problema dele. Mas o Código Aduaneiro do Paraguai, uma lei federal de 2004, desmonta o argumento de Cartes. O documento considera contrabando não apenas o que entra no país, mas também o que sai sem o controle fiscal. Em outro artigo, a lei estende a responsabilidade a quem produz e comercializa produtos destinados ao contrabando, seja pelo ganho direto, seja pela omissão. E o presidente, é bom lembrar, é o maior beneficiado pelo contrabando. Cartes é a estrela maior do cigarro pirata na Tríplice Fronteira, que concentra a maioria das 32 tabacaleiras paraguaias. Algumas começam a migrar para Salto del Guairá, na fronteira com Guaíra, no Paraná, e Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul. A região rivaliza com a Tríplice Fronteira também nas rotas para escoar o cigarro ao Brasil, e criou seus próprios magnatas do tabaco. Seu maior expoente é o brasileiro Roque Fabiano Silveira, de 49 anos. Foragido da justiça brasileira, condenado por contrabando e homicídio, ele mantém uma vida de ostentação semelhante à dos chefões dos cartéis do narcotráfico da Colômbia e do México. Versão contrabandista do lendário Pablo Escobar, Roque Silveira se tornou uma lenda na região de Salto del Guairá. Conhecido como 01 ou O Chefe, ele é demasiado audaz para abandonar os negócios. Dono da tabacaleira central, ele tem dinheiro e poder suficiente para levar uma vida nababesca na clandestinidade. Roque possui fazendas e outros imóveis no Paraguai. Visita a Guaíra com frequência, namora as mulheres mais bonitas da região, mas ninguém o vê. A generosidade da fortuna mal havida assegura a ele o dom da invisibilidade.